Então vamos lá? Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga que nos assiste. Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a 8ª videoaula da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos. Nós estamos estudando nesse trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Aqui está a nossa revista. Chegamos hoje então à lição de número 8, que data do dia 20 de agosto de 2023 e traz por título Transgênero. Que transrealidade é essa? O nosso texto áureo está em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que diz: portanto, deixará o varão ao seu pai e à sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. A nossa verdade prática: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 2, verso 7 e verso 18 ao verso 25. Vamos concluindo essa parte introdutória. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneralidade. Nesta lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Então está aí já o resumo da nossa introdução. Você que está semanalmente comigo aqui, você é muito bem-vindo mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu sempre te peço, você que está semanalmente comigo aqui, confira se você já é inscrito aqui no meu canal do YouTube. Se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e, se possível, deixe o seu like nessa videoaula. Isso ajuda o canal e também ajuda ao algoritmo do YouTube entender que esse assunto é relevante, e assim ele distribui essa videoaula para mais pessoas poderem também ser edificadas por ela. Você que está chegando agora, você não precisa se inscrever, segura a tua mãozinha, não precisa deixar o teu like ainda. Eu só te peço uma coisa: você que está chegando, quem sabe pela primeira vez, segunda vez, quem sabe você estava pesquisando sobre a lição de número 8 e caiu no meu canal e está me vendo pela primeira vez, você não sabe ainda se o assunto vai ser bom, se a lição que eu dou aqui ela é proveitosa, então tu não precisa fazer nada. A única coisa que eu te peço é assiste essa videoaula até o final. E se no final dessa videoaula, essa videoaula abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, se eu trazer aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, então no final da videoaula, eu quero que você se considere, se for bênção para a tua vida, eu quero que você se considere e se inscrever aqui no meu canal do YouTube e deixar um like abaixo dessa videoaula. Glória a Deus! Vamos adentrar os nossos tópicos e subtópicos. Tópico de número 1, compreendendo o pensamento da transgeneridade. O tópico 1, ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e do sexo feminino. Não obstante, na década de 70, as feministas usavam o termo gênero para diferenciação do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Olha o tamanho da desconstrução que essa turma vem fazendo. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar
de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinadas pelo sexo biológico, um ensinamento diabólico, um ensinamento que não tem nenhum tipo de embasamento na palavra de Deus, muito pelo contrário. A palavra de Deus, a Bíblia, ela vai defender que sim, a formação do ser humano, ela se dá na hora da concepção, e ali já é determinado o sexo daquela criança, seja ele homem, seja ele mulher, seja macho, seja fêmea. E a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, vai dizer: e criou Deus ao homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então está aí um texto bíblico para embasar essa nossa prédica do que estamos começando a falar e a ministrar no tópico de número 1. Deus cria homem e Deus cria mulher. Deus cria macho e Deus cria fêmea. E a gente tem um entendimento enquanto pela palavra de Deus, que o sexo ele é definido biologicamente. Aqueles que nascem biologicamente mulheres são mulheres, os que nascem homem são homens. E outra questão também que essa turma eles vêm levantando é que existe diversos tipos de orientações sexuais, e eles falam que a pessoa, ou o sexo que a pessoa vai ter, se dá depois no crescimento, no desenvolvimento daquela pessoa. Não, a Bíblia não ensina dessa forma, e a biologia, que é a ciência que estuda a vida, também não ensina dessa forma. O que a biologia fala? A biologia fala, abre aspas, todo ser humano possui 23 pares de cromossomos em cada célula, entre eles um par de cromossomos X e um Y, cuja a combinação essencialmente determina o sexo da pessoa. Se for mulher, a combinação é XX. Se for homem, é XY. Não existe sexo neutro, não existe assexuado. A biologia deixa clara que existe macho e existe fêmea. Se for pares de cromossomos XX, é fêmea, é mulher. Se for pares XY, é macho, é homem. Glória a Deus. Vamos em frente ainda. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea correspondem a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. E a gente defende que o único modo de relacionamento sexual que existe é o modo heterossexual. Esse é o padrão divinamente constituído. E isso foi que Deus instituiu para o homem e para a mulher. E agora eu não vou falar de Bíblia, eu falo de construção da sociedade, dos povos, das nações. Toda a construção da sociedade se deu sobre um homem, uma mulher e a sua prole. Homem com homem não tem prole. Mulher com mulher não tem prole. A construção da sociedade como um todo, ela se dá baseado no relacionamento de um homem, uma mulher e a sua prole. Glória a Deus. E Romanos capítulo 1, versículo 26 vai dizer: pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à sua própria natureza. Verso 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade para com outros varões, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. O que é isso? É Deus reprovando essa prática, é Deus alertando
alertando-nos que ele não coaduna com esse tipo de pensamento, de prática. Deus, ele defende e nos deixou na sua palavra um relacionamento monogâmico e heterossexual. Glória a Deus. Vamos avançando. Então está aí o resumo já do subtópico 1 e todas as aplicações que a gente tem para fazer dentro de cada um deles. Subtópico 2, cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados: cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina que se reconhece mulher, e o macho nascido com a genitália masculina que se reconhece homem. Transgênero ou disfolia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com a genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Mas a Bíblia, ela ensina de outra forma. Livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 2 diz: macho e fêmea os criou e os abençoou. Anote essa referência. Um dia, se você for indagado, perguntado sobre esse assunto, você sabe as referências bíblicas que você pode usar. E lá em Gênesis capítulo 5, versículo 2, está dizendo que Deus criou macho e fêmea e os abençoou. Então, na formação do homem, na formação da mulher, Deus os abençoou. Glória a Deus. Vamos em frente ainda. Subtópico 3, transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e pelo qual o gênero sente atração sexual. A saber, A, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. B, homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. C, bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. D, assexual, quando não existe atração por gênero algum. E, pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessa categoria, existe pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino, nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relacionamento sexual. Mas como já falamos e estamos falando, tanto no subtópico 1, subtópico 2, como agora no subtópico 3, a Bíblia não ensina assim, irmão, irmã, amigo e amiga que me assiste. A visão bíblica sobre esse assunto é muito clara, é muito concisa e muito objetiva. A Bíblia, como já falei, ela considera o sexo e o relacionamento monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher, e heterossexual. Simples assim. Levíticos, capítulo 18, eu vou dar dois textos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento agora. Levíticos no Antigo Testamento, capítulo 18, versículo 22 diz: com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Olha o que a Bíblia está falando, olha quão forte é esse texto. Isso é abominação aos olhos do Criador. Agora um texto no Novo Testamento, Marcos, capítulo 10, versículos 6 e 7 diz: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho
e fêmea. Verso 7. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á com sua mulher. Como eu falei, o sexo aqui, ele é monogâmico e ele é heterossexual. Essa é a nossa visão enquanto igreja do Senhor. Essa é a nossa visão da palavra de Deus. Esse é o ensinamento das Sagradas Escrituras, que defendem um relacionamento entre um homem e uma mulher, e eles um relacionamento sendo heterossexual. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico de número 1 e como a gente aplica ele à nossa vida, ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Por mais que eu saiba que há uma desconstrução na masculinidade bíblica, há uma desconstrução na feminilidade bíblica, há uma desconstrução na família tradicional, mas nós, enquanto igreja, somos arautos do céu para nos posicionar contra essa desconstrução que está adentrando as nossas igrejas, porque essa desconstrução ela vem da mídia, ela vem do cinema, ela vem da televisão, ela vem das novelas, dos filmes, das séries, ela vem nos livros, ela vem por todos os lados. E a gente precisa do quê? A gente precisa conhecer a palavra de Deus. O salmista vai dizer: guardei a tua palavra, Salmo 119, no meu coração, para não pecar contra ti. Uma vez que a gente venha ter relacionamento com a palavra e com o Deus da palavra, a gente vai conseguir ter uma vida blindada pela palavra. Glória a Deus. Vamos em frente, tópico 2. Reafirmando a visão bíblica de gênero. O tópico 2 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a constituição biológica. Do hebraico Adão, o homem foi formado do pó úmido da terra. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação Deus fez homem e fez mulher, fez macho e fez fêmea. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias: uma física, o corpo, 2 imateriais, espírito e alma. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Cromossomos XX para mulher e XY para homem. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que a criação divina, os cromossomos sexuais XY, determinam o sexo masculino, macho, e o XY e o XX, melhor dizendo, XY, homem, macho, XX, mulher, fêmea, feminino. Então essa é a determinação biológica e assim a gente entende o ser humano. E se você ficou com alguma dúvida no tocante a todos esses assuntos, a gente já tem falado sobre isso por todo esse terceiro trimestre de 2023, e se você porventura não assistiu alguma das 7 primeiras videoaulas, eu te convido, aqui no meu canal do YouTube tem uma playlist com todas as videoaulas desse trimestre. Você pode ir acessar, busque aqui na playlist do meu canal e assista todas as videoaulas, porque uma vai linkando com a outra e todas para a construção do entendimento desse trimestre que estamos estudando. São lições valiosas, preciosas, uma tão interessante e importante quanto a outra. E já falamos em algumas lições sobre essa questão de gênero, essa questão da desconstrução da masculinidade, da feminilidade, da família tradicional. Então você tire um tempinho, assista essas videoaulas, quem sabe junto com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos, porque é de grande valia para a família tradicional. Glória a Deus. Vamos avançando. Subtópico 2. A constituição moral.
O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e à semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. E é por isso que lá em Efésios 4:22, a Bíblia vai dizer que Deus deixou os ministérios. Para que Deus deixou os ministérios? Para o aperfeiçoamento dos santos, né? Efésios 4:4 vai falar sobre isso. 4:11, salvo algum engano, 4:11, a Bíblia diz que ele mesmo, né, deixou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores e mestres. Então são os 5 ministérios que ele deixou. E para que ele deixou isso? O verso 12, salvo engano, responde: para o aperfeiçoamento dos santos. E santos, quem são os santos? Somos nós. Santos não significa perfeito. Santo significa separado. Separado do quê? Separado do mundo e consagrado a Deus. Então a gente precisa sim desse ensinamento, dessa ministração, dessa orientação para que a gente possa estar aperfeiçoado quanto aos assuntos da nossa fé. Glória a Deus. Vamos em frente ainda no subtópico 2. Assim aos salvos, a Escritura diz, abre aspas, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E um texto importante nessa altura da lição, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, que diz assim: não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu vou repetir mais uma vez: não erreis. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E qual é a palavra para esse povo? Arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Oh glória, se você se arrepender, deixar, abandonar, confessar, Cristo é fiel para perdoar os teus pecados, te dar um banho de misericórdia e te fazer assentar entre os príncipes dessa terra. Arrepende-te enquanto há tempo. Glória a Deus. Então não se engane, irmão, não se engane, irmã. A Bíblia é muito clara e enfática quanto a essas práticas. Glória a Deus. Vamos avançando ao subtópico 3 do tópico 2. A constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Mateus, capítulo 19, do verso 4 ao verso 6, está essa passagem. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Perceba, essa turma defende algo que... eles defendem algo que é tão danoso, tão prejudicial, tão diabólico, que se todo mundo atendesse ao anseio deles e todo mundo começasse a ter práticas que eles defendem,
não teria mais procriação, não teria mais continuidade. O que eles defendem ameaça a própria espécie humana. Como já falei, eu repito, homem com homem não dá prole, não gera prole. Mulher com mulher não gera prole. A não ser macho e fêmea, homem e mulher, a não ser dessa forma, não existe maneira de procriação. Então isso é uma total e completa aberração aos olhos de Deus. Continuando ainda no finalzinho, a união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade. Desse modo, o plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereotipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. E um texto importante é o Salmo 128, o Salmo da Família. Salmo 128, verso 1, 2 e 13, eu vou citá-lo, que diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem em tudo. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à volta da tua mesa. Aqui está a constituição divina para o casamento, para o relacionamento e para o sexo. Homem, mulher e prole. Homem, mulher e filhos. Essa é a visão bíblica, esta é a visão da Igreja de Cristo sobre esse assunto. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico de número 2. Eu sempre digo, eu tento resumir da forma mais clara, simples e prática possível, para não deixar a videoaula tão longa, mas para que os irmãos não percam nada do que precisa ser ouvido e entendido de cada tópico, de cada subtópico da lição. E se tudo isso está sendo bênção na tua vida, deixe um like nessa videoaula, quem sabe deixe um comentário abaixo dessa videoaula, para que eu saiba que essa videoaula, como todas as outras, tem abençoado a tua vida. Vamos ao tópico 3. Tópico 3, efeitos da ideologia transgênero. O tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade das escrituras é heterossexual. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma postura de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normalizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, eles acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. O que é isso, irmão? O que é isso? Eu te digo, acuse-os do que você é, para que eles fiquem na mesma altura e desçam ao mesmo patamar que você está. É isso que eles tentam fazer. Eles nos acusam do que eles são. Eles nos acusam do que eles praticam. Eles praticam o preconceito. Eles praticam a discriminação do sexo, do masculino como feminino. E tudo que eles podem fazer é, de fato, essas acusações
infundadas. A gente tem uma visão bíblica, a gente tem uma visão teológica, defendido pela Bíblia e pela biologia. Tanto a Bíblia, que é divinamente inspirada por Deus, quanto a biologia, que é a ciência que estuda o homem, uma corrobora com a outra, na mesma visão. Na mesma visão. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. O sexo ideal, segundo a Bíblia e segundo a biologia, é o heterossexual. Porque entre um homem e uma mulher se gera um filho. E esse filho agora passa a crescer e casar novamente e vão gerando outros filhos. E assim se dá o prosseguimento e o crescimento da raça. Então perceba que eles tentam fazer uma desconstrução dessas verdades. E eles nos acusam com acusações infundadas. Muito pelo contrário, a gente tem uma visão sossegada, tranquila, mais bíblica e biológica do que é o sexo. Glória a Deus, vamos em frente, subtópico 2. Construção de narrativa. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica que eu citei agora. A gente defende isso biblicamente, mas biologicamente também. A biologia corrobora para esse pensamento, para essa prática, para esse entendimento. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação, na saúde pública, acaba se impondo no doutrinamento de crianças e de adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. E, irmão, deixa eu te dar um conselho. Você é pai, você mãe, você avô, você tio, você tia. Senta com o teu filho, senta com o teu sobrinho, senta com o teu neto e ensina. A gente precisa ensinar os nossos filhos. A Bíblia diz, salvo engano, Provérbios 22:6, ensina, educa o menino no caminho. E a gente tem por muitas vezes negligenciado a questão do ensinamento, do pai sentar com o filho, da mãe sentar com a filha e ensinar a visão bíblica, a visão teológica do sexo. Só que a gente às vezes não faz isso, mas essa turma aí quer fazer. A gente, enquanto adulto, a gente já tem uma mente formada, bem estabelecida, a gente é conhecedor da palavra. Eles não vão mudar a nossa opinião. Só que o que eles fazem? Eles atacam os nossos filhos, que ainda não têm uma visão formada, que ainda não têm um conceito definido. E eles atacam os nossos filhos através do cinema, das novelas, dos filmes, dos seriados, dos desenhos, da militância. E a gente precisa tomar uma posição, senão a gente vai perder esta próxima geração. Então, a minha voz é uma voz de clamor nessa aula. Irmão, irmã, sente com o teu filho, sente com a tua filha, explique a palavra de Deus para ele, instrua ele na palavra, ensine ele a orar, ensine ele a jejuar, ensine ele a consagrar, ensine ele a amar Jesus, para que quando esse tipo de assunto surgir, ele não venha a ser massa de manobra, mas ele possa estar firme, fundamentado na palavra de Deus. E esse é um dever nosso, dos pais. Mas, irmão, eu não tenho sabedoria, Deus te dá sabedoria. A Bíblia diz, aquele que acha que tem falta, peça a Deus, que Deus dá deliberadamente. Faça também, quem sabe, na sua igreja.
Faça uma palestra voltada a isso, aos pequeninos, aos adolescentes, aos jovens. A gente precisa se posicionar, a gente precisa mostrar para eles qual é a posição bíblica, teológica desses assuntos, porque hoje existe todo que é tipo de vento de doutrina e vários formadores de opinião estão por aí. Subtópico 3, linguagem neutra. O movimento LGBTQIAPN+, requer a isenção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. Olha só. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e helenista. Contudo, na linguagem portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Sabe o que a gente tem a dizer para essa turma? Não. 1000 vezes não. Não. Não, não, não e não. A gente tem posição. A gente tem posicionamento. E sabe essa desconstrução que eles querem fazer? Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver agora. Isaías capítulo 20, melhor dizendo, capítulo 5, versículo 20 diz: ai dos que ao bem chamam mal e ao mal bem, que fazem das trevas luz e das luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. O que a Bíblia está dizendo? Ai dessas pessoas que tentam inverter os valores. E essa turma de ativistas, eles querem fazer exatamente isso que a Bíblia condena. E a gente, irmão, é sério, é importante, a gente tem que se posicionar, instruir os nossos filhos, orientar as nossas crianças para que não caiam nessa conversa fiada. A nossa conclusão: o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, que é macho, e o feminino, que é fêmea. Ao término da criação, abre aspas, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Então está aí, meu irmão, minha irmã, o resumo prático, claro, objetivo da lição de número 8. Eu espero que essa lição possa ter achado guarida no teu coração, dentro da tua casa, para ensinamento para com teus filhos. E agora sim eu te peço, se tudo isso foi bênção na tua vida, se o que eu ministrei abençoou a tua vida, a tua casa, a tua família, se o que eu ministrei agregou a tua vida, ao teu conhecimento, se eu trouxe aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, e isso agregou a tua vida, ao teu ministério, então agora sim eu te peço, se inscreve no meu canal, deixa a tua mãozinha no like aqui nesse vídeo. Se possível, escreva um comentário para eu saber se isso tem sido bênção para a tua vida, para a tua casa.
E mais uma vez eu te agradeço por você estar mais uma semana aqui comigo, mais uma semana me acompanhando nas videoaulas, nas ministrações, sendo ministrado assim pela palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado por você estar semanalmente aqui comigo no meu canal. O desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e que aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula. Graça e paz.